Olá, seja muito bem-vindo ao programa O Nordeste em Poesia, na Viçosa TV. Sou eu, Gerson Odilon, e a partir de agora você vai acompanhar o episódio de número 9 da nossa programação dentro dos estúdios da Viçosa TV. Não se esqueça de curtir o vídeo, compartilhar e se inscrever no canal. Está começando mais o Nordeste em Poesia. Então, gostaria de contar para vocês um caso. Era pequeno e meu pai tinha uns LPs de Barnabé. E Barnabé contava uma história que dizia assim, que um casal, um mês antes de casar, estavam sentados num banco na praça, de longe só se avistava um, de tão juntos que eles estavam. E a lua passa e ela pergunta, amor, por que a lua se escondeu? Aí ele diz, com ciúme de você, meu amor, porque ela sabe que você é muito mais bonito do que ela. Aí Barnabé completa dizendo que os dois casaram, 2 anos depois estão os dois no mesmo banco, na mesma praça, e só que agora um na ponta do banco, o outro na ponta do outro. E ela pergunta, a lua passa, se esconde atrás das nuvens, e aí ela pergunta, por que a lua se escondeu? Ele diz, não está vendo que vai chover, sua besta? Mas olha o que é a poesia. O poeta Pupílio Diniz pega esse contexto e diz assim, estavam os dois na janela, ele bem juntinho dela, namorando e dando cheiro, e ela diz, Juca, responde, por que a lua se esconde por detrás do nevoeiro? Juca responde, Maria, é que toda vez que ela espia e vê nós dois na janela, ela esconde o quilarão, porque sabe que no sertão é mais formosa que ela. Porém, casaram-se os dois, e essa pergunta depois Maria torna a fazer. Juca responde às botadas, pergunta besta danada, tá vendo que vai chover? Com vocês, o Nordeste em Poesia. Grupo Ultra Descartáveis, com mais de 35 anos de experiência no mercado de produtos descartáveis e com uma das maiores plantas fabris do Brasil. O Grupo Ultra Descartáveis é referência em qualidade e possui um dos maiores mix de produtos do mercado. São marmitas, hamburgueiras, potes, pratos, copos, talheres e muito mais. Como diz esse poeta, viva o Grupo Ultra, com esse povo gentil, seus produtos descartáveis fazendo os progressos mil com uma das maiores plantas fabris do nosso Brasil. Grupo Ultra Descartáveis. Olá, esse é o Nordeste Poesia que a gente tanto deseja e a gente vai começar agora ao lado desses dois Fernando, Falcão e Fernando Alves. Não é isso? Isso. Maravilha. E a gente começa, já que o programa é de poesia, diz bem assim, o Nordeste em Poesia hoje vibra de emoção, recebendo o Curió, poeta de tradição, e Fernando ao seu lado, versador consagrado nesta mesma ocasião. Seja bem-vindo, Curió. Nesta TV tão querida, sua voz é resistência, é memória bem vivida, seu repente é raiz, fazendo o povo feliz, dando força à nossa vida. Eu que agradeço ao amigo, com respeito e emoção, trago o canto do povo, da mata e do meu sertão. O meu verso é a estrada, minha rima é toada, feita de inspiração. E você, Fernando amigo, que honra de receber. Seu verso tem elegância que nos faz compreender que a poesia é ponte, é nascente, é horizonte, que nos faz sempre crescer. Grato estou, Gerson Odilon, pela rica acolhida. A poesia nos une, dando sentido à vida. Quando o verso nos floresce, até da dor se esquece e a alma é fortalecida. Hoje o verso é partilha, é encontro em comunhão,
é Nordeste que se marca com cultura e tradição, na palavra verdadeira, que é simples e é certeira como bate o coração. É na palma da mão que o repente acontece. Quando a rima se encontra e o talento aparece, o poeta improvisa e o público eterniza o que a alma oferece. A poesia é luz viva que clareia o pensar. É a semente que cresce quando a gente cultivar e no palco da vida, cada rima sentida faz o poeta sonhar. Que este encontro seja de beleza e união. Que a cultura da Viçosa nunca perca a sua missão. E que o verso permaneça como chama bem travessa, acesa com ventania, no Nordeste em poesia, batendo no coração. Esse preâmbulo assim, inventado, criado com timidez, nos deixa bem à vontade. O programa é de vocês. Eu estava, assim, há pouco, antes de, né, querendo perguntar o Curió. Curió, por que esse nome Curió? De onde é que nasceu isso aí? Esse nome curioso é um nome que o Ademar Vasconcelos, de saudosa memória, colocou na gente. A gente tinha uma rádio Viçosa FM lá em cima, e todos os domingos a gente levava a ruma de sanfoneiro lá para tocar ao vivo, falar ao vivo. E nesse tempo eu cantava algumas coisinhas, eu era cabangô, bigodinho preto, ele parecia o Rabinho Curió, né? Ele disse, é o Curió da Viçosa, é Curió, e hoje pegou, todo mundo chama Curió. Eu devo muito ao Ademar Vasconcelos. O mês passado ele fez aniversário de partida, né? E eu fiz até um poemazinho para ele, um versozinho, e entreguei para Dona Zélia lá na missa. Ela ficou muito feliz. Então, nosso carinho, nosso respeito para o nosso querido amigo saudoso, o Ademar Vasconcelos, e para a família que por aqui ainda está. Né? Maravilha. Falcão também tem esse apelido? Isso, né? O nome de batismo Fernando Henrique, né? Mas aí, depois do mergulho no grupo da Defenda da Cultura Popular, a qual, né, Curió da Viçosa e Wagner Ascioli foram os precursores, né, os fundadores, e aí a gente começou a fazer os versos e eu me apresentava como professor Fernando, como Fernando Falcão, e aí, certo dia, um amigo meu, né, o Luiz Rodrigues, o Luiz da Renata, né, genro da saudosa Leni, ele disse, você é o Falcão da Viçosa. Aí aquilo despertou, né? Acendeu uma luz. Eu digo, eita, o nome artístico, né? Será Falcão da Viçosa, né? Depois até conversei com o Curió, digo, agora, não estou imitando não, viu? Foi um amigo meu que sugeriu. O Zé Altádio, que depois virá aqui também, ele tem uma poesia que fala que todos os apelidos aqui em Viçosa é tudo nome de animais, pássaros, etc. E, tal, né? E eu não fui contemplado, né? Os caras me botaram na universidade, que é a minha cabecinha de cearense, assim, né? Apesar de ser viçosense da Gema, né? Cabeça de caga, mas não pegou. Eu queria tanto que pegasse, mas ninguém me conhece com esse apelido. Assim mesmo. E esse enlace com a poesia, quando é que nasce? Eu não tenho assim uma raiz de poesia na família, né? Acho que eu sou, não sei se é a ovelha branca ou a negra dessa coisa, né? Imagina se tivesse, né? Mas aí, desde o tempo de criança, né, que a gente concluímos o colégio em 70, a turma de 70. Que colégio? Que era o ginásio, né, aqui. Tá. E eu vi o menino cantando, tocando lá um negócio, o menino aqui, o menino da Dona Ruth, que era o Marcelo, o Ricardo, que a gente estudou junto, né, com Dutra, o Aldo Rebelo também, que fazia parte do grupo. Sim. Né? E eram 30 e tantas pessoas, e de repente saiu uma poesia, assim, um negócio, eu ficava do mato, nasci no mato, só vi o passarinho cantar, né?
E aí, mas aquele negócio tal. Bom, aí passou aquela fase toda, depois veio a fase das namoradinhas, aquelas coisas todas. Aí eu comecei a rabiscar um negocinho, tá? E foi aquela coisa, uma decepção, porque sempre dá, né? Sempre tem, né? Sempre Aí tem essas inspira coisas, mais, né? Essa essas decepção coisinhas mais, inspira, né? né? De tristeza, da alegria. Então, Diz que o fica Roberto aquela Carlos coisa. produzia músicas bonitas quando vinha aquelas tristezas. Aí ainda me lembro ainda de um soneto que eu fiz, primeira parte do soneto. Aí eu também acompanhava o Olavo Bilac, aqueles grandes sonetistas, aquela coisa, mas dentro da didática do padre Jatobá, que ele primava muito pelo o português, né? Aí tentei fazer, fiz esse, é um sonetozinho, ainda me lembro somente da primeira estrofe. Pequena criança de olhos castanhos, cabelos ondulados, lábios de mel. Criei contigo poderes estranhos que saboreei até os doces de mel. Aí sai o restante por aí. Aí não ficou essa, né? E o nome dessa poesia, eu coloquei o nome de trauma, queria uma trauma. Disse, o meu trauma é esse, eu não vou mais amar. Oh, meu Deus. No auge da juventude, né? Qualquer coisa. Já Aí pensou? ficou isso Até aí. chegar a Dona Maria Dias, né? Aí depois teve um bocado de carrete, coisa para poder chegar lá, né? Porque só na juventude também, ouvindo aquela música de Roberto Carlos, né? Eu já nem sei dizer se sou feliz ou não, já nem sei pra quem eu dou meu. Ficar nessa dúvida. Será que eu vou amar alguém? Será que alguém vai me amar? É. Até que apareceu a princesa, a Amado Batista cantou. Ele segurou mesmo. Segurou. Pronto. É certo. E tu, conta as histórias, Fernando. Numa conversa despretensiosa, né? Eu sei. Já depois da imersão no grupo Eu Defendo a Cultura Popular, né? Ah, Eu disse que eu completei 51 anos ontem, né? 7 de abril. falando nisso, a gente E- já comeu um bolinho, já não cantamos valeu. parabéns. E Parabéns. aí, eu dizia que já faço poesia, né? Há pelo menos 50 anos, né? Aí Nossa. alguém se espantou, me chamou de mentiroso, né? Ah, Eu digo, olha aqui. Aí mostrei o convite de aniversário quando eu completei 1 ano de idade, né? sim. 7 de abril de 1976. E aí dizia assim, né? Não vão reparar vocês se a velhinha não apagar, pois é a primeira vez e ainda não sei soprar. Claro, essa quadra, ela foi escrita por minha mãe, né? Minha querida mãezinha, né? É. Dona Ditinha, né? E aí depois de aprender aqui com o meu preceptor, né? Fernando Verdade, o Alves, comandante. Curió da Viçosa, né? É o nosso timoleiro, né? Aí eu fiz uma outra estrofe, né? Com uma quantidade um pouco maior de versos, né? Já com 7 versos, que dizia assim: um transbordo de carinho com um sonoro rimar, alertando que a velhinha podia não apagar, por ser a primeira vez, e com 1 ano bebês ainda não sabem soprar, né? Aí a gente fechou essa ligação, nessa ponte da quadra que foi feita lá em 76, né? 1976, e essa outra estrofe que foi feita agora já, 2024, 2025. No dia do mais ou menos. aniversário. No dia do aniversário. Maravilha. 50 anos depois, né? 50 anos Quase. depois. Vamos falar aqui, veja só, todos nós participamos de um grupo, não é? Eu amo a poesia popular, cujo mentor, criador, mestre é Fernando Curió. Na verdade, assim, assumiu hoje, somos quantos no grupo? Tem uns 30, né? Mais ou menos. Tem uns 30 e é poesia a cada dia. Quantos livros de coletânea já saíram? Aí do grupo, 3. 3. Agora em agosto, dia 2 de agosto, a gente vai completar 7 anos de um grupo. Então, eu acho um marco já muito, muito importante, que é nessa modernidade toda, a diversidade do grupo, você manter um grupo 7 anos ali trabalhando todos os dias com aquela linha, é um marco. É só poesia, só poesia. cordel. É só cordel. A gente não tem outras que não são da linha cordelista, mas fazem os seus trabalhos, mas estão dentro. Porque o nome do grupo é Eu Defendo a Cultura Popular. Verdade. Eu achei esse nome muito forte, porque a cultura popular não é só o cordel. Exato. Não é verdade? Então eu queria até tirar um pouco assim essa responsabilidade e criar um grupo só, no caso, seria só o cordel, né? Aí eu ainda conversei com o pessoal, teve umas reuniões assim, umas coisas, e não teve uma adesão muito boa. Eu digo, eu vou ficar só, porque a minha meta é deixar o cordel implantado na Viçosa. Aí eu criei na Viçosa, tem cordel, essa nova caminhada minha que começou há uns meses atrás. Não que eu saí do grupo, né? Mas eu estou caminhando só
praticamente para ver se alguém se interessa e nos acompanha para a gente implantar o verdadeiro cordel na Viçosa. Na Viçosa tem cordel. Até por sinal, nós temos a primeira cordelteca do Vale do Paraíba, Ah, implantada aqui na Viçosa por nós, que está lá no pavilhão do artesanato. Está lá uma maravilha. parede muito cheia de cordéis, tem um material de subsídio muito bom assim ao lado, para aqueles que se interessarem ir lá, tirar dúvida e tal, aquela coisa toda. Então, é a nossa responsabilidade para com a cultura popular e a gente fica muito satisfeito com essa bandeira que carrega, né? Maravilha. Mas eu cheguei aqui e percebi que, poxa, será que esse cara, além de cordelista, né, ministro da Eucaristia, né, Graças a também o senhor Deus, tem né? alegria, traz um baralho no bolso. Eu digo, rapaz, a gente vai jogar. O Fernando sabe jogar baralho? Só um relancinho, alguma coisa, né? Alguma coisa E assim, ele né? traz. Aí qual é o motivo desse baralho aqui no seu Aqui tem bolso? um baralho. Esse baralho aqui é para ilustrar uma poesia do Barnabé, que o Barnabé, que hoje já estamos 5 gerações dos Barnabés, né? Esse Ah, último agora é o 5, começou o primeiro, tá? A família vamos viajando e ficando alguém substituindo a família. E ah, esse atual é o quinto Barnabé, já, né? Dessa linhagem. E eu estava vendo esses dias esse poema aqui, O Rezador, de Baralho. O senhor falou, mas é uma poesia do Barnabé que estava lá com a moça, é do verdade. namoro, aí me despertou aqui. Então, isso aqui é um baralho normal, é, para dizer para a gente que a gente, para amar Deus, para conhecer as coisas de Deus, não precisa ser tão letrado, basta abrir o coração. A gente tira pelos nossos antepassados, né? Verdade. Tinha pouca leitura, mas a fera ali segura e dava testemunho, né? Então, o cabra não sabia Ah, rezar o livro, foi para a igreja com um baralho, né? sei. Aí está aqui. Aí ele diz assim, um dia eu fui na missa para cumprir a obrigação, e como eu não tinha um livro de reza, eu levei um baralho na mão. Fui traçando o baralho para fazer a devoção. E quando eu estava na igreja, com meu baralho elevado, eu não vi perto de mim um sargento ajoelhado. Não demorou muito tempo, vi chegando 2 soldados. Chegaram para mim e disseram, moço, o senhor foi intimado. O doutor mandou chamar para ser interrogado. E eu fui sair da igreja um tanto de envergonhado. Quando eu cheguei na cadeia para conversar com o doutor, ele foi logo me chamando de pecador. E perguntou se na igreja era lugar de jogador. Eu disse, ai, doutor, aí, com toda a educação. Se o senhor me der licença, eu faço a explicação. É que quando eu pego no mais, que tem uma pinta somente, eu lembro que existe um só Deus onipotente, quando por nós é chamado, ele está sempre presente. Quando eu pego no 2, com gosto me lembra eu, das 2 tábuas de pedra que o Criador escreveu, quando na sarça ardente a Moisés apareceu. Quando eu pego no 3, rezo com sinceridade. Me lembro das 3 pessoas da Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, em um só Deus de verdade. E quando eu pego no 4, 4 de paus encruzado, eu lembro que com 4 cravos que Jesus foi cravejado, foi morto sem dever crime, morreu sem ser culpado. Quando eu pego no 5, vem aquela hora de dor, os 5 cravos de Cristo que sofreu nosso Senhor, derramou todo o seu sangue para salvar o pecador. Quando eu pego no 6, vem da imaginação, os 6 dias da semana da divina criação, em 6 dias Deus fez tudo sem nada por a mão. E quando eu pego no 7, me lembro daquela hora machucada, dos 7 passos de Cristo na sua paixão sagrada, com 7 espadas de dor, a mãe de Deus foi cravada. Quando eu pego no 8, que 8 pintas contém, eu lembro que não se deve armar falso de ninguém. Quem armar falso do outro, perdão do céu nunca tem. E quando eu pego no 9, de novo na imaginação, me lembro dos 9 meses ditosos da divina encarnação que Jesus passou no ventre da Virgem da Conceição. Quando eu pego no 10, não posso me esquecer. Os 10 mandamentos ficaram para o homem se reger. Quem cumpre os 10 mandamentos não quer sua alma perder. Quando eu pego na dama, penso na Virgem Maria. De certo não fosse ela, o que de nós que seria?
se ela é a mãe de Deus e do pecador na agonia. E quando eu pego do rei, vem na minha memória Jesus Cristo, poderoso, divino Rei da glória, que não precisa de força para alcançar a vitória. E foi assim, seu doutor, que na história eu fui rezar, a igreja fui rezar. Agora que aqui eu estou, o que o senhor desejar, ou me bote na cadeia, me deixe caminhar. O doutor pensou, não achou o que falar, viu que eu estava certo e começou a perguntar por que era que eu deixava o valete sem contar. Eu disse, ai, doutor, o valete é uma carta feia. Quando eu pego no valete, o sangue foge da veia, pois parece esse sargento que me trouxe para a cadeia. Deu uma risada. Muito Maravilha, merece palma. Viu? Muito isso, bom. rapaz, que maravilha. Fernando, Falcão, chama Falcão e Curió agora, porque tem dois Fernandos. Que tens, assim, de poesias? Tu gosta muito de... Isso, a gente escreve muito, né? E alguns poetas que ainda estão no nosso convívio e outros que passaram por aqui, a exemplo do saudoso Sinfrônio dos Passos Vilela, Sim, que dá nome ao nosso parque de Cavalhada, né? Um dos motes sugeridos pelo Wagner Ascioli, né? Por ocasião do aniversário, ou quando ele lembrou do avô, né? Ele disse assim, dos 16 de Sinfrônio, agora só resta o vô. Eu não sei se Curió lembra desse mote, né? Sugerido pelo Wagner Ascioli. E aí, o Falcão da Viçosa foi feliz quando disse assim, conheço desde menino, todo dia tá na praça, com ele bebo cachaça, e já fui seu inquilino, viçosense genuíno, folclorista, professor, prefeito, vereador, verdadeiro patrimônio dos 16 de Sinfrônio, agora só resta o vô. Esse mote é do Wagner Ascioli, né? E a glosa do humilde Falcão da Viçosa. Muito bem, né? muito bem. Em relação ainda, né, a Sinfrônio dos Passos Vilela, ele sugeriu um outro mote que eu, quando terminei de ler uma das estrofes, as lágrimas estavam, né, descendo pelo rosto, né? Curió, quando leu essa estrofe na live, deve se lembrar, né? Quando eu disse assim, né? Meu pai, Fernando Falcão, nem me viu fazer poesia. A triste da pandemia ceifou o meu campeão. Doeu do meu coração, eu fiquei desconsolado, tristonho, amargurado, à procura de um norte, pelo destino da sorte, vivo dos meus separados. Né? Esse mote é de Sinfrônio dos Passos Vilela, sugerido pelo Wagner, e a glosa a gente teve a oportunidade de compartilhar no grupo na quarta-feira e foi ao ar numa das lives do Curió. Né? Nossa. E o Curió apresentava, né? E torço que volte a apresentar o quanto antes. Né? Ele sabe disso, eu sou um telespectador assíduo, né? da live, né? Das quartas-feiras. E assim a gente vai escrevendo as poesias diariamente, né? Diariamente. todo dia tem poesia. De manhã, meio-dia, de tarde, de noite. E Ontem, ainda... por ocasião do meu aniversário, eu vi uma poesia do meu amigo irmão Feitosa Pé d'Água, quase meia-noite, né? Quase meia-noite ele deu os parabéns, entendeu? E ainda estou devendo a resposta em poesia. A né? réplica lá pro rapaz. Fazer a glosa com a resposta. E assim, Gerson, é a nossa caminhada, né? A gente vai trilhando a nossa caminhada. Por ocasião do lançamento de uma das coletâneas, o Curió se lembra, foi sugerindo o mote, eu acho que foi do Curió. Se não for, ele me corrige. E poder abrilhantar o nosso nobre evento. Não sei se você lembra, né? Eu acho que foi de Curió. E aí, vai poesia, vem poesia, né? E o primo de Wagner Ascioli, o Davi Ascioli, disse assim, como o meu poeta Falcão, né? Como o poeta Falcão.
E aí eu, eu disse num momento, que cacófato perigoso, né? Ah, Esse falcão não se come, pois ele é sobrenome de cabra macho nervoso. Pois seja mais cuidadoso, Davi, e esteja atento. Já dei açoite no vento, mas estou aqui para brincar e poder abrilhantar o nosso nobre evento. maravilha. É isso mesmo. E assim a gente vai, né? Debulhando poesia, né? Diariamente, não tem domingo, não tem sábado, não tem durante a semana, né? E aí a gente, num dos momentos, né, de escrever a poesia, eu também tive a oportunidade de dizer assim. Aí já vou me apresentando, né? É. Eu disse: sou o Falcão Fernandinho, um singelo professor, não sou mestre nem artista, mas defendo meu labor, e tudo que ora faço descansa o meu cansaço, pois é feito com amor. Nascido em Maceió, capital das Alagoas, criado pela princesa, lugar de pessoas boas, sou um amante da prosa, hoje vivo na Viçosa, escrevendo minhas luas. Minha mãe, Dona Ditinha, nascida lá no Pilar, meu pai, Fernando Falcão, nasceu nas bandas de cá. Os dois sempre são um tema, inspirações de poema, exemplos a me guiar. Sou sobrinho de Matilde e neto de Francisquinha, sou bisneto de Zequito, também de vovó Sininha, Pedro Lessa e Nequinho, são avós do Fernandinho, juntos com vovó Dorinha. Sou casado com Soraya e sou pai da Mariana e vivo nesta Viçosa, uma cidade bacana, pra lá pra cá nas ladeiras, de segunda a sexta-feira e nos finais de semana. Falcão da Viçosa. Falcão da Viçosa. E então, poeta se faz assim na hora, né? A família toda descrita, a Viçosa a melhor terra do mundo, e essas coisas todas. Maravilha. Como você estava falando também do café, Café, cordel cordel e e viola. viola. Esses encontros acontecem em quanto tempo? Esse grupo a gente fez umas 3 ou 4 edições ou audições, né? E a gente deu uma parada agora, porque o menino viajou, o violeiro, ele é bombeiro, trabalha lá em Craíbas, e o da viola nordestina, que é o Cícero Romão, quem mandamos um abraço, ele teve meio inventada a garganta, e tá com mais uns 2 meses que a gente não faz, mas foi bom. Café, cordel e viola. A gente leva o café, Ah, café meio com bolacha, cafezinho, aquele bate-papo sentado na mesa ali. Eu faço os cordéis com a gente, o Cícero Romão na canção nordestina, né? ah, E o Jefferson na canção, na viola caipira, lá naquela região do Eixo Sul, né, em Minas, tá? Um caipira mesmo, Sei. né? Tipo, aquela coisa. Então é uma hora bacana que a gente passa, rapaz. Maravilha. Maravilha. Café, cordel e viola. E se o E café estiver meio forte, aí que é bom, né? aí acaba da energia. E diz aí algumas que são soltas lá. Da... A gente é um grande defensor da cultura, principalmente do cordel na minha linha, Ah, até porque a falta de um conhecimento mais profundo não quer dizer que o cordelista seja um cabra que não sabe nada, porque eu já estou mentindo. Porque aqui está uma das maiores sumidades do país, que é o Dr. Jefferson Odilon, que é e isso? um aficionado pelo cordel, né? Não gosto. A cultura popular, né? O cordel é uma coisa que não dá para explicar. Eu me lembro daquele encontro que nós tivemos, eu estava lá fazendo uma reunião com o pessoal, o senhor chegou com o Dr. Tony Durier. Ah. Tá tudo nesse novo livro que vai sair, 3 poetas conversando. Gesso, Curió e Durier, né? Aí tá lá. Tem uma estrofezinha, uma cestilhazinha, tá lá. E então, para a gente ver, né? Vocês deixaram seus afazeres, suas coisas maravilhosas, para estar levando cultura popular. O cheiro do povo, isso é que enobrece a gente, É né? verdade. O professor Oswaldo Terra tem uma frase que ele diz assim: a figura do poeta popular nos lembra um mundo onde a memória, a tradição oral, o sertão e a maestria se erguem, evidenciando toda a riqueza cultural de um povo. Isso chega a deixar arrepiado. É verdade. Né? Então, quando você vê um poeta popular, de longe você já distingue.
né? Pelo seu caminhar, pelo seu conversar, pelo seu vestir, uma coisa e outra. E às vezes, Pela matutez, né? o senhor é uma sumidade dessa, né? O médico legista, um dos mais conceituados do país, mas de longe o senhor vê que você tem o traço do homem da terra, do cheiro da terra, da cultura popular, pelo seu conversar, o seu linguagem. A Né? roça da Mata Verde A aqui. Mata Verde, né? É verdade. Mas Aí diz tem aí. uma assim que eu disse, a cultura, grande leque do universo ativo, e eu, como defensor, estou atento, estar atento preciso, ser guerreiro sem bravura. Como o ramo da cultura, o cordel se mantém vivo. Assim como um animal doméstico ou nativo, precisa ser defendido. Não importa qual o motivo. Cuidar muda de figura, como o ramo da cultura, o cordel se mantém vivo. Aí um dos pequenos pedaçozinhos das coisas do Curió. Maravilha. Vamos dar uma seguida. Vamos lá. Esse é o mote do Fernando, né? O Sinfrônio dos Passos de Lela, né? Eu disse o seguinte: a dor de uma despedida dói em qualquer coração, seja qual for a razão ou maneira da partida, sempre provoca ferida, deixando-nos acuado, tristonho, desconsolado, tentando achar o norte, pelo destino da sorte, vivo dos meus separados. Sou órfão de pai e mãe, de avô e de avó, assim me sentindo só Cristo que não me trai. Quando um ente se vai, deixa só o seu legado, cá na terra carimbado, e vão sem ter passaporte, pelo destino da sorte, vivo dos meus separados. Meu pai Fernando Falcão nem me viu fazer poesia. A triste da pandemia ceifou o meu campeão. Doeu no meu coração, eu fiquei apavorado. Ao vê-lo morto, barbado, na hora tentei ser forte. Pelo destino da sorte, vivo dos meus separados. A morte vai separando e dela ninguém escapa. Não há atalho nem mapa para quem no chão está pisando. Eu não estou agorando, só fico preocupado com este viver malvado que nos deixa sem suporte. Pelo destino da sorte, vivo dos meus separados. Chegam lá na estação chamada de derradeira e a morte sorrateira dá um drible no cristão. Com ela tem jeito não, seja um afortunado ou até pobre coitado, se vão sem ter passaporte. Pelo destino da sorte, vivo dos meus separados. Este nobre sentimento, batizado de saudade, atinge quem tem idade, o manso e o marrento. Sempre causa sofrimento o salário do pecado. Esteja assim preparado quando chegar a sua morte. Pelo destino da sorte, vivo dos meus separados. Eu mesmo sofri bastante quando o santo foi embora. Naquela terrível hora, a vida vai num instante. Eucalipto possante acabou com meu cunhado. Eu fiquei desnorteado. Senti no peito um corte. Pelo destino da sorte, vivo dos meus separados. Não há nada que adoce uma morte repentina. Coração se faz ruína numa partida precoce. Não adianta ter posse para não ser envelopado, pois só o Cristo sagrado foi quem venceu a tal morte. Pelo destino da sorte, vivo dos meus separados. Falcão da Viçosa. Isso. A gente se emociona, né? É verdade. A gente está falando de pessoas. A poesia dá essa oportunidade, né? Isso. Diz que existem dois profissionais que podem mentir, não é? É o poeta e o médico. Um mente por necessidade, né? O poeta que não mente não vive a poesia por excelência. E o médico por circunstâncias, né? Paciente, vou ficar bom, não vai morrer, não vai dizer isso, né? Não, mas mesmo sabendo do prognóstico, ali está fechado. A gente é meio nostálgico, né? A gente fala das coisas que passaram. Daqui a pouco eu vou ter uma poesia do legista, que é um papel diferente, o médico legista. Vai ver se nasce. Então é bom a gente lembrar da atividade, porque muitos, né, principalmente agora com o boom de escolas particulares de medicina, acho que o país que mais tem escola de medicina no mundo é o Brasil.
Tem muita gente sem tratamento. Sem tratamento. Mas eu pensei Aquele também, negócio sério. eu pensei também num pessoal que injustamente foi preso e fez essa poesia para aquelas pessoas que inocentemente estão presas, não é? De uma maneira irregular, sem dar o transitado e julgado no direito, né? Então, nós fizemos assim: que as lágrimas dos inocentes não sejam chuva em vão, mas melhore o chão da luta e frutifique o chão, pois o clamor do oprimido não passa despercebido ao Deus da ressurreição. Que brilhe a chama da fé das noites de humilhação e que a palavra do alto rompa as trevas da opressão. Se o mal gritar com furor, Deus envia um defensor com poder e compaixão. Que a força da poesia continue sendo a voz do justo e dos aflitos contra a cólera do algoz. Que o Espírito do Senhor, o Santo Consolador, traga a justiça até nós. Que cada verso lavrado na enxada da esperança seja um brado do povo que não perde a confiança, mesmo na dor mais atroz, ecoa firme nossa voz com a falsa liderança. Que os filhos dessa nação tenham mais fé e coragem. Acredite que a anistia não seja força ou blindagem, seja o marco inicial da vitória nacional contra com a sua vasta vantagem. Isso é um clamor para as pessoas que devem ser. Eu não conheço, sou operador de direito, sou advogado também, mas assim, nada se justifica alguém ser condenado à prisão quase que perpétua, sem o direito a uma defesa, sem todo o devido processo legal, até o iter criminis, né? Faltou ser posto no processo para ter uma condenação à altura do que o verdadeiro direito, que o direito positivo exige. Isso é muito triste. Poetas, vamos lá. O que é que a gente pode dizer agora? Vamos ver. Curió, eu, assim, não assisto com muita frequência as suas lives, né? Mas a gente. É porque coincide exatamente com um período que a gente tem a preparação do cursilho, essas coisas todas. Mas nós captamos aí 2 vídeos seus. Eu vou pedir para essa equipe técnica maravilhosa dessa TV que nos causa tanto bem, né? Para colocar aqui e você vai explicar depois. Vamos ver. Cultura popular, literatura de cordel. A cultura da Viçosa detém origem vem da cepa de Brandão, Vasconcelos e Vilelas, e depois misturou tudo, do letrado ao sem estudo, tampa para todas as panelas. Estupenda explosão, sem ter sequela danosa. A cultura floresceu de maneira espantosa, parecendo correnteza, aquele ar de nobreza trouxe por nome Viçosa. Eita, a Viçosa de nós, Curió da Viçosa. Nessa hora se registra o final do fim do dia. A noite vem derramando a sua áurea mais fria e a gente observando, vendo um altar levantando para venerar a Maria. Ave Maria, cheia de graças. O Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Curió da Viçosa.
Maravilha. Lindo, né? Tá vendo aí? Lindíssimo. Quem sabe? E eu acho bonito essa paixão, esse carinho que a gente deve ter pela. E às vezes eu fico dizendo para os meninos, rapaz, vamos fazer poesia para as crianças. Ah, não sei. Você diz, olha, o cara não sabia fazer poesia, ele diz, subi em um pé de pau para ver meu amor passar. Meu amor não passou, eu desci. Tá feito. Agora, se o amor tivesse passado, não é? Aí faria como esse poeta Manuel Rafael Neto, né? Minha doença é saudade. Ele escreveu: carrego em meu coração uma doença ferina, para a qual a medicina nunca encontrou solução. Diversa sua razão, ataca com crueldade quase toda a humanidade, com a maior veemência, sofre a sua consequência. Minha doença é saudade. Hoje eu me sinto cansado, pois já fiz de tudo o que pude para recobrar a saúde sem conseguir resultado. Não me coloco aos cuidados de doutor de faculdade, pois a minha enfermidade provoca amor e tédio. Não descobrir o remédio. Minha doença é saudade. Eu tenho um mal diferente que vive me atormentando e às vezes fico pensando até que não sou doente. Não fico fisicamente não sinto fisicamente efeitos da enfermidade, porque na realidade ela me ataca e se esconde. Depois vem não sei por onde, minha doença é saudade. Maravilha, 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 maravilha. E tu, o que é que tu tem para dizer? Sim, eu disse que quando tinha 1 ano de idade, né, minha mãe fez a quadra, né? Sim. E depois eu fiz uma estrofe com alguns versos a mais, fazendo uma ligação com essa quadra. Certo. E também lembro que tia Matilde, né, minha tia-avó, irmã da minha avó, poetisa, né? Numa das aulas de campo, né, da então escola Tesouro da Criança, que hoje se tornou Colégio São Tomás de Aquino, uma viagem de campo ao São Luís, né? Ela, usando aquela música de Jacinto Júnior, Chora Bananeira, Bananeira Chora, né? Ela fez algumas paródias, né? E aí, algumas estrofes de paródia, e a gente queria compartilhar aqui com vocês e com o público. Pois não, fica à vontade, da casa Jacinto Silva dizia assim, né? Chora bananeira, bananeira, chora bananeira, meu amor já vai embora. Chora bananeira, bananeira, chora bananeira, meu amor já vai embora. O tesouro da criança está hoje bem feliz, veio visitar o grupo da Fazenda São Luís. Chora bananeira, bananeira, chora bananeira, meu amor já vai embora. E aí o poeta, claro que não pode deixar passar uma quadra tão assim sugestiva dessa, né? E aí eu diria assim: Soraya dos olhos claros, sobrancelha de veludo, sem você eu não sou nada, mas com você eu sou tudo. Chora bananeira, bananeira chora bananeira, Deus já vou embora. Que vai um abraço, né, para Soraya e Mariana, né? Maravilha. As duas mulheres que estão comigo, né? Inspirando a cada instante. Dividindo todas as dificuldades, alegrias e tristezas, né? Maravilha. E aí eu nasci em Maceió, mas com 2 anos, com 2 dias de nascido, fui trazido para Viçosa, né? E aí eu me criei aqui, nessa redondeza aqui, né? Dos pés aqui da ladeira do cemitério até ali o alto, que a gente chama de Morro da Caçaca, né? Passando pela Rua do Centenário, nos arredores da Igrejinha do Rosário, né? Praça do Cinema, e Epaminondas Gracindo, essa ladeira que sobe aqui, né? Eu morei toda a minha vida aqui até casar, né? Quando casei, eu me mudei, mas até casar, eu casei aos 28 anos. Então, passei quase 3 décadas, né? Nesses arredores. Então, surgiu, né, a inspiração para que eu escrevesse algo da minha infância, né? Infância e início da adolescência.
foi quando eu escrevi essa poesia que trata dos arredores da Praça de Cinema, né? Então eu dizia assim: infância maravilhosa, afirmo que fui feliz na ladeira da matriz de minha amada Viçosa. Lá fiz muita traquinagem. Hoje lembro da viagem que nós chamamos de vida, onde cada estação traz muita recordação com uma ou outra doída. Quase tudo tinha graça na vida de antigamente. Recordo muito contente das brincadeiras na praça. Chimbra, peão, futebol, chovendo ou fazendo sol, tudo era animado. Que pena não voltam mais. Mesmo que eu peça jamais, trarei de volta o passado. E no meio da ladeira, tocando seu violão, eu era só atenção à sombra da amendoeira. Quase não passavam carros. Me lembro do Sandro Barros, com Luciano ao lado, uma dupla de artistas, defronte às minhas vistas, dando show de dedilhado. Carreiras pela pracinha, num sobe e desce incansável, achando sim formidável me esconder da Zefinha, que era minha babá. Corria daqui para lá, na igreja me escondia, dentro do confessionário. Eu era bilionário, que pena que eu não sabia. Joga bola na igreja, que estava em construção, até que o padre Brabão, padre Marinho, né? Não visse nossa peleja, mas um dia Fernandinho avistou padre Marinho e não foi nada bacana. Corri para casa ligeiro, manhã chegou primeiro, apanhei de Havaiana. Tudo continua lindo naquele rico cenário, na Rua do Centenário, a Epaminondas Gracino. Sempre tive muito zelo, Apolinário Rebelo, linda praça do cinema, um local sensacional, com corredor cultural, inspiração de poema. Eu bebo, mas não bebia, mas eu lembro direitinho, do bar do Zé Cavaquinho, reduto da boemia, cravado numa esquina, onde rapaz e menina vão lá para se divertir, para jogar conversa fora. Sucesso ontem e agora, que eu nunca deixei de ir. Seu Clidenor, Dona Elá, Mestre Rui do Caminhão, Gedalva e os pais do Falcão, Zés e Padre Jatobá, Tio Rubens e Sininha, Silvia e Vó Francisquinha, Dilmas e Delva Correia, Normando, Ricardo Mata, saudade, vem e maltrata, se não for forte arreia. Dona Salete do Vô, uma grande musicista, um exemplo de artista que muito nos ensinou. Dona Odete Holanda, que viveu por essas bandas, Zé e Edmundo Ferro, e também Dona Darcy. Tem tantos outros daqui, mas com saudades encerro. Maravilha. Debulhou toda a história. Debulhou tudo, entregou de pronto. É verdade. E é assim que a gente tem esse programa, o Nordeste em Poesia, para trazer pessoas como vocês que amam, né? E que não basta só amar, basta exercer, ter na pele, sentir Isso. o calor da poesia e trazer isso. E a gente agradece aos dois Fernandos, um Falcão e um Curió, tá certo? Por esse dia maravilhoso, né? Nesse programa que nós temos aqui, e fiquem certos de que o programa O Nordeste em Poesia trará muitos outros artistas, né? Daqui dessa terra, mas o espaço é aberto para você que é de outro estado, principalmente todo o Nordeste. Eu comecei assim por conta de alguns colegas da Paraíba, alguns colegas do Ceará, que me inspiram também, que trazem e contribuem também com os nossos programas, com alguns episódios que nós temos aqui. E agradecer essa casa toda, né? O Simval, o assistente técnico aqui, o nosso diretor Bruno Cazé, que nos dá, assim, nos motiva, né? Vocês perceberam, até uma aguinha gelada trouxe para cá, um bolinho, um refrigerante, e é assim que a gente faz o Nordeste em Poesia. Alguma consideração para você, Fernando? Eu só tenho a agradecer, Gerson, pelo convite, né? Dizer que é uma alegria, né? Uma satisfação você e esta casa, né? Abrirem as portas para que a gente diga alguma coisa aqui
ao lado aqui do mestre, né, Curió, patrimônio vivo, e ao seu lado tudo fica mais fácil, né? Para este, digamos assim, aprendiz de poeta, né? Meu Curió. Eu quero agradecer, desculpar pela primeira vez que não foi possível aceitar o convite, né? Mas estou aqui, graças a Deus, muito feliz, dando continuidade aos trabalhos da gente. E digo que a gente precisa ser marca registrada na vida. A gente é único, você sabe. Verdade. Mais do que não tem dois gestos, não tem dois Curió, só tem um só. Então, nessa unicidade só, a gente precisa ser o melhor dentro daquela coisa, sem atingir o outro. Isso vai ter espaço para todo mundo. Então, quando você passar, deixa aí a sua marca registrada, né? E não é fácil se registrar uma marca na vida da gente, uma marca boa, né? Aí eu sempre termino as minhas apresentações, meus momentozinhos, dizendo que para ser marca registrada, subi tranco e barranco. Eu que sempre joguei franco mesmo na hora apertada. Dancei forró enlatada, fiz verso rasgando o dia. Sou promotor da alegria, cultura é meu nutrir. Se amanhã eu partir, fica a minha poesia. Obrigado e até outra oportunidade. E a gente vê que o tempo passa, né? O programa está terminando, né? E diz o poeta assim: meu Deus, como o tempo passa, nós às vezes exclamamos, mas se olharmos correto, fica o tempo e nós passamos. Um abraço para você, telespectador, amigo do programa O Nordeste em Poesia, da nossa queridíssima Viçosa TV. Obrigado, um beijo. Obrigado. Esse momento maravilhoso, fantástico na nossa vida. Amém. Obrigado, meu Deus, por esta oportunidade. Maravilha. Até mais.